ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitou que a Petrobras reavalie o programa de venda de ativos da estatal após a eleição de uma nova diretoria executiva para a companhia que ocorreu na semana passada. O pedido de reavaliação já havia sido feito no início do mês, quando o Ministério de Minas e Energia solicitou a suspensão do programa de desinvestimentos da empresa por 90 dias. À ocasião, a Petrobras respondeu que não verificou fundamentos para a interrupção dos contratos de venda de ativos já assinados. A resposta foi dada ao governo no dia 17 de março, antes da eleição da nova diretoria da empresa, indicada pelo novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Os mandatos dos novos executivos começam nesta quarta-feira e vão até 13 de abril de 2025. Com a alteração na diretoria, Silveira pediu a reavaliação do programa de venda de ativos, inclusive os com contratos já assinados. O pedido de reexame da questão dos desinvestimentos a partir da eleição da nova diretoria executiva, indicada pelo atual presidente da Petrobras, se justifica para que sejam preservados os interesses nacionais, respeitando-se as regras de governança da companhia, afirmou MME em nota divulgada nesta quarta. A nota diz ainda que a avaliação feita pela antiga diretoria da Petrobras foi preliminar. O ministro de Minas e Energia, considerando as análises realizadas, foram preliminares, bem como a nova composição da diretoria executiva eleita 5 dias após a deliberação. Ele solicitou que o presidente da Petrobras adote as providências necessárias para melhor avaliação do tema, diz um trecho da nota. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Luiz Fux, defenderam nesta quarta-feira melhorias na autorregulação das redes sociais como uma forma de combater a disseminação de notícias falsas, discursos de ódio e ataques contra a honra. Para Dias Toffoli, a autorregulação das redes sociais é sempre bem-vinda e de um exemplo na área da publicidade. Ele falou que o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, funciona muito bem. Evita-se várias discussões de chegar até o Poder Judiciário, porque as instituições da área de publicidade têm um tribunal privado que regula as publicidades que são ou não degenerativas da concorrência. Por sua vez, Luiz Fux afirmou que a medida seria um bom filtro contra a judicialização predatória, a apresentação em massa de ações contra um grupo ou pessoa, com o objetivo de limitar a liberdade de expressão que atesta os tribunais. A autorregulação das plataformas foi um dos assuntos abordados durante a audiência pública sobre o Marco Civil da Internet, promovida pelo STF. Fux e Toffoli são relatores de ações que discutem a regulamentação da internet. No primeiro dia de debates, o ministro Alexandre de Moraes também havia defendido melhorias na autorregulação das plataformas, como já ocorre para conteúdos de pedofilia e pornografia. Hoje, o governo federal publicou um decreto prorrogando o prazo para recadastramento de armas de fogo. A data de vencimento para fazer as renovações, que seria na próxima segunda-feira, foi adiada para o dia 3 de maio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia adiantado que o prazo seria adiado. O programa de cadastramento foi anunciado pelo governo Lula em fevereiro. O objetivo é estabelecer um controle sobre o arsenal em circulação no país. A quantidade de armas em circulação no Brasil cresceu nos últimos anos devido à política de incentivo e facilitação de compra adotada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mudança no prazo de recadastramento atende a um pedido de parlamentares ligados ao setor de segurança pública, grupo conhecido como Bancada da Bala. De acordo com o decreto, as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito adquiridas a partir da edição do Decreto 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, mesmo aquelas que já estão cadastradas em outros sistemas. Nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino afirmou que o número de armas cadastradas na Polícia Federal superou o registro mantido pelo Exército. De acordo com a PF, mais de 824 mil armas foram cadastradas desde fevereiro, quando o governo Lula abriu o prazo para o registro.
Enquanto isso, o sistema do Exército aponta 772 mil registros de armas de fogo. Do total de armas cadastradas pela Polícia Federal, 782 mil armas são de uso permitido e 41.700 são de calibre restrito. E o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, foi nomeado para comandar o Banco do Nordeste. O anúncio aconteceu hoje após a reunião do Conselho de Administração do banco. Agora ele substitui o também pernambucano José Gomes da Costa, que estava no cargo desde janeiro de 2022. A nomeação de Paulo Câmara vinha sendo discutida desde o início do ano. O ex-governador recebeu o convite do presidente Lula. Câmara foi governador de Pernambuco por 2 vezes, entre 2015 e 2022, pelo PSB, partido que deixou em janeiro. A nomeação esbarrava numa antiga proibição de indicação para estatais de integrantes de partidos ou pessoas que atuaram em eleições. Essa regra da lei das estatais foi suspensa neste mês pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, Câmara teve uma audiência com o presidente Lula em Brasília, quando foi selada a nomeação. A sede do BNB fica em Fortaleza, no Ceará. Funcionário de carreira do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Câmara é formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e tem mestrado na mesma área. A nova diretoria do BNB fica com Paulo Henrique Saraiva Câmara, na presidente. Anderson Orivan da Cunha passa a ser o diretor de negócios Bruno Ricardo Pena de Souza, como diretor de planejamento. Haroldo Maia Júnior, como diretor de administração. Lorival Nery dos Santos, diretor de controle e risco. Luiz Abel Amorim de Andrade, diretor financeiro e de crédito. E Tiago Alves Nogueira, na diretoria de ativos de terceiros. Na Inglaterra, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou por cirurgia para retirar um cálculo renal e já recebeu alta. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, passou por uma cirurgia para a retirada de cálculos renais na tarde de ontem, em Londres, na Inglaterra. O procedimento foi um sucesso. Segundo assessores do político, ele recebeu alta médica por volta das 4h50 da tarde. Na manhã desta quarta-feira, o governador realizou exames complementares em Londres e já foi liberado para retomar aos poucos a rotina de compromissos. Em suas redes sociais, Tarcísio agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que embarcará amanhã para Paris, na França. Em Madrid, na Espanha, o secretário de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, é quem substituiu o governador nos compromissos da agenda oficial. Tarcísio passou mal na última segunda-feira e suspendeu a sua participação em reuniões na capital britânica. De acordo com sua assessoria, ele teve uma forte crise renal e precisou receber atendimento médico. O governador de São Paulo está na Europa desde o dia 27 para uma série de encontros com investidores, agentes do mercado financeiro e empresários. O objetivo das reuniões é apresentar o portfólio dos projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo, que incluem oportunidades de negócios que vão da gestão de escolas e prédios públicos até a concessão de linhas de trens. Além disso, o governo visa também estreitar relações com lideranças públicas e setoriais dos países que serão visitados. Depois do intervalo, a OMS considera que adultos com boa saúde não precisam de uma dose adicional da vacina contra a Covid. Consumidores buscam alternativas para economizar na Páscoa. Você confere essas informações e outras notícias daqui a pouquinho. O RB Notícias volta já.